Boa noite, amigos da TV Rio Branco. Nesta quarta-feira eu vou começar o programa entrevistando o doutor Lucas Varela, presidente do Instituto Sapien. Ele é de Brasília e está aqui em parceria com o governo do Estado, o Poder Público, para reforçar essa guerra contra o Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, da chikungunya e também da zika vírus. Nós vamos falar com ele sobre esse assunto e outros também não menos importantes. Depois, no segundo bloco, eu vou conversar com o padre Toinho, da comunidade Santa Rita de Cássia, no bairro Estação Experimental, e também com o Tiago Elias, que é membro da comissão organizadora da festa em comemoração aos 10 anos da paróquia. No final do programa, eu vou conversar com a Marina, isso mesmo, a Marina Linhares, ela é proprietária da M-Consigne, uma empresa especializada em assessoria financeira. Resolve o seu problema na hora mais complicada da sua vida, segundo ela. Ela funciona também ali na mesma rua, ali na Estação Experimental, na mesma rua da paróquia Rita de Cássia, no bairro Estação Experimental. Escalado o time, então eu vou para o intervalo comercial e volto na sequência para entrevistar pela primeira vez aqui do programa o Dr. Lucas Varela, presidente do Instituto Sapien. Até já. Ok, estamos de volta, começando para valer mais uma edição do Boa Noite Rio Branco, nesta quarta-feira, dia 14 de maio. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia na capital e também no interior. Você de Mujarí, de Quinari, de Porto Acre, Capixaba, Praça de Castro, Acrelândia, parte de Serra Madureira. Nessas cidades, o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acreanas, você nos prestigia pela NED, HDTV, canal 15, ou pela internet, por meio do portal riobranco.net e ainda pelo nosso canal no YouTube. Siga-nos nas redes sociais, @oriobranco, ok? Aí você aproveita, pode me seguir também, @Muniz11, me ajuda aí porque o Xandão acabou minha conta. Então estou começando tudo de novo. E agora eu vou ter que me enquadrar, né? Eu não vou mais fazer raiva ao Xandão, senão ele corta de novo. Vamos que vamos. Nós temos aqui o apoio também do AraSuper. Veja o VT e entenda os motivos que podem fazer você, a partir de amanhã, também se tornar um cliente AraSuper Leve Mais. Eu tô tranquilo no AraSuper todo dia. Tenho ofertas e descontos, que alegria! Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente Leve Mais. Seja você também um cliente Leve Mais AraSuper. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback. Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente Leve Mais. Quem é cliente AraSuper Leve Mais é mais feliz. Você leva mais, paga menos. Ainda tem outras vantagens que só o AraSuper oferece para você, cliente amigo. Escolha a loja que fica mais próximo da sua casa ou a que se identifica melhor com você e faça suas compras nelas, ok? No AraSuper, digo. Temos também o apoio da Engenharia Amazon, que deu as mãos à Solar Norte Engenharia. E as duas juntas estão proporcionando a você a possibilidade de se tornar também autossustentável na geração de energia e fugir das contas pesadas da Energisa, ok? Pela primeira vez aqui no programa, eu tenho o prazer de conversar com o Dr. Lucas Varela. Varela, isso, Lucas Varela, do Instituto Sapien, lá de Brasília. Seja bem-vindo. Tudo bem? Muito obrigado, Muniz, tudo ótimo. Sapien, eu me fez lembrar, é o que sabe muito, é o homem sábio. Exatamente, Sapien de sabedoria. Lá do latim, né? Exato, do Homo sapiens. Vamos falar primeiramente sobre o Instituto, depois a gente vai naturalmente fazendo outras perguntas. Sim. Faça aí uma apresentação breve sobre o Instituto. O Instituto Sapien, ele é um instituto de Brasília, ele existe já há quase 20 anos, né? Ele é um instituto de pesquisa, um instituto
que tem projetos de saúde, projetos educacionais, projetos culturais, projetos de inovação também. E a gente tem atuado em alguns projetos aqui no Acre e, mais especificamente, nesses últimos tempos agora, a gente está a todo vapor para realizar esse projeto aqui, que é um projeto de extrema relevância, que é um projeto de combate à dengue. Olha só, transformar mais de 15 mil alunos e 600 professores da rede pública de ensino em agentes efetivos no combate ao Aedes aegypti. Exatamente. É uma pretensão factível que a gente quer alcançar. Esse é um projeto que a gente já realizou ele antes em outros estados. É um projeto que tem um resultado efetivo, né? A gente já realizou ele em 2 estados do Nordeste. Naquela época, inclusive, que teve um ápice da epidemia de Zika, e a gente conseguiu realizar ele, a gente conseguiu, de fato, reduzir os índices da incidência do mosquito. Né? Então, a luta não foi em vão. Não é em vão. O resultado é positivo. Exatamente. E quais estados, doutor? A gente realizou em Alagoas e Pernambuco, em 45 municípios no total. Certo. E aí, a expectativa de vocês agora em relação a esse outro desafio? Agora esse desafio a gente está trazendo esse projeto para cá. A gente conseguiu viabilizar um recurso com o Ministério da Saúde através de uma emenda parlamentar destinada pela então deputada federal Jéssica Salles. Né? Ela acreditou no nosso projeto. E aí, desde então, a gente está articulando essa parceria com o Estado e com as prefeituras locais para a gente implementar esse projeto. A gente precisa de ter esse apoio local da educação e da saúde para que a gente consiga entrar na escola, né? Esse é o nosso propósito, porque a gente entende que essa transformação de consciência, que as pessoas tenham consciência que elas são necessárias para esse combate é de extrema relevância, né? E a gente entende que a gente educar as crianças para que elas eduquem os pais é uma estratégia infalível, né? Não existe um fiscal melhor do que as crianças dentro de casa. Vocês querem unir a educação e saúde pública? Exatamente, esse é o propósito. Além de Rio Branco, também serão contemplados Cruzeiro do Sul, a segunda maior cidade, Capixaba, Feijó, Mâncio Lima, Senador Guiomar, Sena Madureira, Rodrigues, Alves, Tarauacá e Chapuru. Exatamente. 10 municípios. Infelizmente, a gente não pôde chegar a todos, mas em umas próximas edições, que a gente pretende dar continuidade a esse projeto, a gente quer chegar assim em todos os lugares. Esse é um projeto que não adianta a gente entende que não adianta a gente fazer ele só um ano, virar as costas, colher o resultado e ir embora. A gente entende que a gente precisa capacitar e formar uma geração de jovens conscientes para atuar nesse combate. É introduzir uma nova cultura. Exatamente. Algo me chamou a atenção aqui, livros com jogos virtuais, vídeos educativos. É uma forma de você engajar esse pessoal também. Exatamente. A nova geração. Exato. A gente está falando de alunos jovens de 3º e 4º ano do ensino fundamental, né? Então, crianças e pré-adolescentes, adolescentes, que têm já essa prática, né, de telefone, de tablet, de jogo, e aí é uma estratégia, assim, a gente vai distribuir cartilhas para todos os alunos, cartilhas individuais, que nessas cartilhas ele acessa um QR Code que ele consegue, por exemplo, ver o mosquito, a biologia do mosquito em realidade aumentada. Ele acessa a plataforma do projeto, ele consegue ter acesso a jogos interativos, coisas, vídeos assim. Nós teremos, então, um exército de crianças e adolescentes na caça ao Exatamente. mosquito. Ele está ferrado agora. Esse é o propósito. Agora, o Instituto forma também em outras áreas ou só capacita nessa área? Não, a gente capacita nessa área, mas a gente está atuando em outros projetos aqui, a gente está fazendo uma pesquisa socioeconômica junto com a SEICT também, do governo do estado. A gente tem realizado um projeto de capacitação, de aceleração de projetos de economia criativa da cultura. A gente está realizando um programa de inovação aberta que chama GovTech, que é um programa de fomento aos jogos na administração pública. A gente tem um outro projeto que a gente vai lançar também agora, que vai ser realizado em junho, de 25 a 28 de junho, na UFAC, no Amazônia, que é um seminário CHAI de bioeconomia. Então, a gente tem assim um leque de ações que a gente está atuando aqui no estado, que são complementares às políticas públicas, né?
As pessoas podem, a partir daí, conquistar a sua independência econômica e financeira. Sim, com certeza. A gente tem vários programas de capacitação que o propósito é esse, que as pessoas se qualifiquem para poder, de fato, né, conseguir se colocar no mercado, conseguir inovar, conseguir ter emprego e renda, né? Nesse setor aí, nesse específico que você falou, já temos experiência em outros estados? Desculpa, qual? Outro tipo de capacitação aí. Sim. O de programa de aceleração de projetos de economia. Sim, esse é um projeto, na verdade, que por exemplo, o Ministério da Cultura já promoveu isso em muitos lugares, e a gente, quando chegou aqui no estado, que assim, o primeiro projeto que a gente realizou aqui foi a pesquisa socioeconômica. Sim. E a gente conseguiu identificar muitas lacunas que às vezes tinha coisas de áreas e potenciais não desenvolvidos no Estado. E é justamente nessas áreas que a gente está tentando, através dessas parcerias institucionais, com as instituições locais, a gente poder fomentar esse tipo de ação. A gente não quer, a gente tem esse propósito, a gente não quer vir de fora com a solução pronta, a gente quer dialogar com a população local para fazer uma construção coletiva. As mulheres estão abraçando também essa causa? Sim, assim, em todos os projetos, óbvio que a gente já tem a nossa própria equipe, assim, a maior parte dela é formada por mulheres e a gente tem, com certeza, alcançado elas também. E nesse caso específico aí, a juventude não deixa de ser também um público-alvo? Sim, com certeza. No programa de aceleração de projetos de economia criativa, sim, os jovens produtores de cultura. Esse aqui, especificamente, o projeto que é essa pauta, que é da saúde, a gente está assim, atuando diretamente com os jovens. Sim. E como é que surgiu essa parceria? Do projeto da dengue? Sim. Então, esse projeto a gente realizou há alguns anos atrás, 7 anos atrás, e a gente estava, quando a gente veio para o Acre, a gente viu que não só o Acre, mas o Brasil como um todo, passou por momentos de altos índices de epidemia, né, dessas mazelas. E aí a gente decidiu, não, vamos levar esse projeto à frente, porque o Acre precisa disso, né? E aí a gente conversou com o Ministério da Saúde, a gente fez uma validação técnica do nosso material com o Ministério, eles chancelaram isso, a gente veio ao Estado para saber da viabilidade de implementar esse projeto. Na época, a gente até firmou uma parceria com a Secretaria de Educação, e isso há 3 anos atrás, mais ou menos. E aí a gente foi atrás de captar os recursos para poder realizar. A gente conseguiu, graças a então deputada federal Jéssica Salles acreditou no nosso projeto, a gente conseguiu captar esse recurso e agora a gente volta para realizar esse projeto, né? E esse projeto, a gente faz uma formação, uma qualificação de mais de 600 professores. Essa formação está sendo realizada nesse momento. A gente lançou o projeto agora em Rio Branco na segunda-feira. Ontem fizemos a capacitação de quase 150 professores da rede municipal de Rio Branco. Hoje e amanhã estamos realizando a formação de 140 professores da rede estadual, para que o professor entenda esse conteúdo e ele possa aplicar isso em sala de aula. E, paralelamente, a gente vai distribuir esse material didático aqui, que é essa cartilha. A gente vai distribuir em todas as escolas, nesses 10 municípios que a gente vai trabalhar. Bem ilustrativo, né? Sim. Bem fácil de... E aí, depois que o professor aplicar esse conteúdo em sala de aula, paralelamente, a gente vai promover um concurso cultural com os alunos e professores que vai ter uma premiação, inclusive, em dinheiro para eles também. Logo depois, a gente vai induzir para que ocorram mutirões de combate, que são aqueles mutirões lúdicos, que as crianças saem na rua acompanhados com os professores, acompanhados com os agentes de saúde dos municípios, para justamente que os alunos possam aprender a identificar aqueles depósitos com larva de mosquito, né? Tudo de uma forma lúdica e segura, obviamente. Mas que ele tenha essa prática de poder fazer essa fiscalização no território dele. O Instituto também tem um lado empreendedor? Também, a gente tenta fomentar, a gente está buscando fomentar iniciativas e projetos também nesse sentido, assim, de inovação, principalmente. Então, eu acho que o Aedes já passou por lá pelo Sebrae, sabe por quê? Ele é um empreendedor. Ele começou o pequeno negócio só com a dengue.
Depois ele foi para chikungunya, o zika mosquito, vírus, e a tendência de o mosquito, incorporar mais outras atividades. O mosquito é ardiloso. Eu não sou biólogo, mas assim, a gente tem consultores do nosso instituto que a gente se surpreende assim, com o que eles trazem para a gente de novidade desses congressos internacionais que eles participam, né? Ele diz que antigamente o mosquito ele depositava um ovo, o ovo durava alguns meses. Isso. Hoje o ovo dura mais de um ano. Ele fica lá só esperando a água cair. Ele está investindo em tecnologia. Exatamente. Por exemplo, a mosquita, né, ela tinha um comportamento de sobreviver e gostar mais de áreas mais quentes. Hoje não. Hoje ele vive em temperaturas cada vez mais baixas e temperaturas cada vez mais altas. Então ele se adapta muito mais rápido do que nós. É impressionante, né? Temos que lutar muito sobre isso. Sim. Tem aquele, no comércio o pessoal chama o pós-venda, né? E como é que ficou o pós-venda lá nos outros estados do Nordeste? Então, a gente conseguiu, existe um índice que chama um índice Lira, que ele é registrado por todas as secretarias de saúde, né? Que calcula o índice de infestação do mosquito nas residências, né? A gente tinha um índice de Lira que estava altíssimo naqueles municípios e que depois que a gente implementou o projeto, alguns meses depois, a gente foi lá, voltou para a própria secretaria que faz essa validação, voltou e descobriu que o projeto de fato causou, proporcionou a redução nesses índices. E é isso que a gente quer trazer aqui para o Estado. Vai dar tudo certo. Exato, é a nossa intenção. Então, a parceria com o Acre já tem quanto tempo já, você falou? A gente já está aí com 4, 5 anos já trabalhando aqui no Estado. Olhando pelo retrovisor, o que você vê aí depois desse período? Olha, é um Estado que tem uma gente muito apaixonada, uma gente muito com intenção de melhorar de vida, né? A gente entende que todas as dificuldades que o Estado tem, mas que a gente está podendo auxiliar isso, né? Participar desse processo. A legislação prevê multa e outro tipo de repressão como forma de sensibilizar a população a fazer a sua parte. Mas o senhor prefere apostar na educação? Exatamente. A gente sabe que você trabalhar na educação, você trabalhar na prevenção sempre foi muito mais eficaz do que você trabalhar no tratamento. Né? Sim, então, sim. Inclusive muito mais barato. Claro, A gente sabe que qualquer investimento que se faz em saúde hoje, em prevenção, ele economiza milhões e bilhões de reais. O preventivo é sempre mais barato que o corretivo. Com certeza. E é isso que você aposta, acredita? Com certeza. Legal. Conversei aqui com o Dr. Lucas Varela, presidente do Instituto Sapiens. Exato. Foi um prazer conversar contigo, mas querendo acrescentar algo, ou falar alguma coisa que o senhor estava a fim de falar e eu ainda não lhe dei a oportunidade, ainda então, há tempo. Na verdade, é um clamor que a gente faz, né, da gente tentar chamar a sociedade, chamar os municípios, chamar as escolas, chamar a comunidade escolar para se inteirar do assunto. A gente tem um material didático muito, muito bem elaborado, a gente tem uma equipe pedagógica muito bem qualificada, a gente elaborou esse material com muito carinho, a gente vai distribuir, a gente quer que a sociedade dê atenção a essa pauta, que ela é muito importante. Nós vamos ganhar vários agentes de combate à dengue agora. Mais de 15 mil. Isso não significa que vamos esvaziar o trabalho dos agentes. Né? Não, é um trabalho complementar. De modo algum. Ninguém vai desempregar ninguém. A gente quer a parceria com eles. Que fique bem claro isso. Com certeza, né? Com certeza. Legal, sucesso. Muito obrigado, Muniz. Registramos aqui a presença da minha amiga Nilda Bernardes e também do Luan César. Sejam bem-vindos, ok? Boa noite. O Márcio acreditava que eu não sabia o seu nome, sabia? O Márcio é um brincalhão, né? Sucesso. Muito obrigado, Muniz. Seja bem-vindo mais uma vez a Rio Branco, ok? Depois do intervalo comercial, eu volto para falar com o Tiago Elias e também com o padre Toínio, lá da paróquia Santa Rita de Cássia, no bairro Estação Experimental. Até já.
Voltamos com a segunda parte do Boa Noite Rio Branco, desta quarta-feira. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Se você ainda não visitou a Papelaria Mundo, você está perdendo um mundo de novidade. Não é só o local para você comprar material escolar, material de escritório, não. Tem também várias opções de presentes. Veja o VT, entenda como e porquê. I'm feeling high when low, I'm needing more when you're close to me, 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 close to me. I'm broken when you're not around, unspoken words I'm screaming out. Can you hear me? Can you hear me now? Now. Ok, como você viu aí nas imagens, são dois endereços à sua disposição. A matriz funciona na Rua Coronel José Galdino, bairro Bosque, próximo à igreja de Santo Inês, lá na Santo Inês, próximo aonde o padre Toninho nasceu. E a loja 2 na Zona Parente, no bairro Bosque também, só que próximo ao Pronto Socorro de Rio Branco, ok? Nos dois lugares você vai encontrar qualidade, pontualidade, preço baixo e melhor atendimento. Beleza. Tenho o prazer de conversar agora com o padre Antônio Oliveira, ou simplesmente Padre Toninho. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, obrigado, Muniz. E faço a minha saudação a você e a todos aqueles que agora nos acompanham de suas casas. E a todos, uma bênção especial. Muito obrigado, desde já. Conversa também com o Tiago Elias, que é da equipe de coordenação. Seja bem-vindo, Tiago. Obrigado, meu irmão. Tudo bem? Tudo bem e obrigado por sempre nos acolher aqui, Muniz. Legal. Tiago com TH. Tiago com TH. O padre já atua na Santa Inês, em outras paróquias também, mas há quase 10 anos, né? Vai fazer 10 anos, o senhor assumiu a paróquia Santa Rita de Cássia, lá no bairro Estação Experimental. O nome da igreja ali é? É Paróquia Santa Rita de Cássia. E é lógico, tem também a comunidade, né? Isso. Nós estamos assumindo Isso. que era Santa Qual é a Terezinha, comunidade? Comunidade Santa Terezinha, mas que hospedou ali a sede da paróquia. Então nós estamos sendo paróquia Santa Rita de Cássia. Legal. Muito bem. Como é que foi esse desafio de mudar de bairro, assumir outro cargo? Não, tranquilo, aí a gente nunca teve, assim, uma coisa certa de ficar aí para sempre. Nós sempre vamos onde a igreja está precisando. Além de ter trabalhado na Santa Inês, trabalhei também na estrada de Boca do Acre, trabalhei no Jari, e é lógico que trabalhei aquele tempo fora do Brasil, né? Mas sempre com essa visão de que estamos a serviço da igreja. Pela organização interna ali, vocês estão vinculados à Santa Inês ou à Catedral? Nós estamos, não, aí nós somos paróquia própria, aí estamos fazendo parte da Diocese de Rio Branco, porque a Diocese é uma... Mas não era assim lá no passado não, né? Não, ali era, no passado, essa comunidade estava ligada à paróquia Divino Espírito Santo, ainda anteriormente era ligado à chamada paróquia Cristo Ressuscitado, que hoje São Peregrino. A igreja vai crescendo, vai conseguindo a sua independência. Exato. É isso, né? Depois aumenta o número de... Isso é emancipação. Exatamente, é isso. Vai aumentando o número de pessoas, né? Que a população aumenta, a paróquia vai se expandindo, o bairro vai se expandindo, e a partir daí faz um projeto para fazer nova paróquia. Já a gente vai falar sobre a festa. Isso. Mas só uma informação sua. Ali, aquela outra paróquia ali na Geraldo Fleming, na rua... que é templo bem grande. Valdomiro Lopes. Ali tem autonomia também já? Sim, aquela ali é de 93. Paróquias novas, foram criadas 3 paróquias novas em 93. São Sebastião, Santa Cruz e Divino Espírito Santo. São Sebastião no bairro Aviário. No Aviário. Também é autônomo. Todas eram comunidades da paróquia Santa Inês. Aí foi criado como paróquias. E hoje, quem cuida ali daquela paróquia é o Padre Asfúrio, também conhecido aqui. Vamos falar com quem entende, viu? Legal. Tiago, como é que vai ser então essa programação? Daqui a pouco o padre também fala. Então, a gente está preparando uma grande programação, né, a festa social, e após essa fala da festa social, eu queria que o padre pudesse falar um pouco sobre a festa religiosa, que a festa religiosa é a mais importante, né? A festa social tem a sua importância,
Mas a religiosa é onde a gente professa nossa fé. Estamos preparando no dia 25 de maio uma grande festa onde vai acolher toda a sociedade de Rio Branco, católica, evangélica, a família que quiser participar ou as pessoas que quiserem participar, né? Nós temos aí 5 grandes prêmios, um bigo de 5 grandes prêmios. O primeiro prêmio, R$1.000, o segundo prêmio, R$1.000, o terceiro prêmio, R$2.000, o quarto prêmio, R$3.000 e o quinto, R$4.000. A cartela sendo vendida apenas a R$10 e a festa vai começar às 11 horas da manhã, do dia 25 de maio, e vai durar o dia todo. Dinheiro é muito melhor, porque às vezes o cara tem 2 TVs, ele não está apresentando TV e ganha mais uma. Mas ele não consegue vender. Então, dinheiro, né? Pix na hora, acabou. Com certeza, na hora. E aqui nós temos essa tradição, Muniz, de fazer essa festa social todo ano, né? E a cada ano vem crescendo, graças ao trabalho tanto do nosso padre, Toninho, quanto também da equipe que está por trás, dos bastidores, né? Também quero agradecer aos nossos fiéis da nossa paróquia. Sem os fiéis da nossa paróquia, nós não tínhamos como chegar lá, né? Então, agradeço aos fiéis, agradeço a todas as pessoas que nos patrocinam, que nos ajudam. E se você me permite, Muniz, eu também queria mencionar as pessoas que nos ajudam. À vontade, né? Até para que outras possam também seguir o mesmo exemplo. Com certeza. E a gente convida as pessoas que querem nos ajudar a vir contribuir na causa da nossa paróquia. Cada centavo é destinado para as atividades paroquiais. Então, quero citar aqui o Eis-me Aqui, que é uma loja católica do nosso casal Kylie e Bruno. Eis-me aqui, Senhor. Isso, Eis-me Aqui, Senhor. Né? É da nossa loja católica, da nossa paróquia mesmo. A Império Contábil, Delícias da Ângela, De Imagem, Costelão do Manuel Julião, Gabinete do Senador Alan Rick, Governo do Estado do Acre, em nome do nosso governador Gladys Cameli e também do presidente da Fundação Elias Mansur, Minoro Quimpara. Prefeitura de Rio Branco, na pessoa do prefeito Tião Bocalon, e o gabinete do Samir Bistene, vereador. Então, essas pessoas, muito obrigado por estarem nos ajudando há muito tempo e também convido as pessoas que querem nos ajudar, empresários, instituições, a contribuir na nossa festa, que está sendo preparada com grande estrutura e carinho. Legal. O Thiago deu uma pincelada aí na programação social, na festividade. Agora vamos falar da programação religiosa. Cristã, né? Como nós sabemos, estamos aqui fazendo uma programação religiosa dos festejos de Santa Rita de Cássia, que iniciou como programação próxima, iniciou ontem, dia 13, com a novena de Santa Rita de Cássia, que vai até o dia 21, as novenas, e dia 22, o encerramento com a missa e a procissão. É lógico que depois algum momentinho assim de confraternização, mas essa celebração ela tem como objetivo, né, fazer com que as pessoas conheçam a história dessa santa, Santa Rita, e também possam assim sentir-se agraciada, e também muitos vão para, como a gente usa dizer, né, agradecer uma graça recebida, um milagre recebido. E são tantos. Então nós estamos falando de uma santa, Santa Rita de Cássia, que nasceu em 1381 e morreu em 1457. E ela já nasceu com a graça da santidade, porque ainda criança, no cestinho, ela já fez um milagre para um agricultor que sofreu um golpe na mão e, ao passar no cesto, que ia para o médico, ia para a cidade de Cássia, por isso, que ela nasceu em Roca Porena, distante de Cássia, a 5 quilômetros. Tive a graça, inclusive, de conhecer essa cidade, em Cássia, onde Rita viveu. E então ele já fez a graça de curar esse homem que tinha sofrido um acidente com uma foice, tinha feito um golpe no braço. E depois outros casos foram acontecendo, porque Santa Rita é conhecida, interessante isso, Muniz, é você que nos escuta, interessante que ela é conhecida como a santa padroeira das causas impossíveis e desesperadas. Então ela sempre esteve muito próximo, né, das pessoas e sofreu muito, porque ela queria ser religiosa, não pôde logo no momento, porque os seus pais já de uma certa idade, porque ela nasceu, foi a única filha, nasceu quando sua mãe tinha já 62 anos. Quer dizer, já
Tá? Então, Ela já é fruto de um milagre. exatamente, é fruto de um milagre. E daí, quando ela tinha seus 15 anos, ela queria ir para o convento, mas os pais tinham decidido que ela ia casar com uma pessoa, então ela, obediente aos pais, casou. Mas sofreu muito, né? Assim, sofreu, inclusive, aquelas violências domésticas, como nós falamos. Teve 2 filhos. Com o tempo, esse homem que era assim, muito, vamos dizer assim, difícil de convivência, violento, então ele ele morreu, foi violento, foi assassinado. Rita lutou para que os filhos não quisessem vingança, mas ela pediu a Deus, se for para eles se vingarem e sofrer por um pecado mortal, que o Senhor os leve. E de fato, os 2 filhos faleceram. E ela depois foi para o convento, mas o convento mosteiro. Foi não por conta própria, quer dizer, ela queria ir, mas quem levou foram 3 santos, que levaram o Santo Agostinho, e São Nicolau. Batista e São Nicolau, que levou e colocou-la dentro do mosteiro. O mosteiro é uma estrutura fechada que ninguém entra. E amanheceu o dia, aquela moça lá dentro. E ela, então, já foi um milagre. E ela então se tornou-se depois monja e sofreu muito porque ela recebeu o estigma, ou seja, um dia ela rezando diante da cruz de Jesus, ela disse: Senhor, faça com que eu possa participar da tua dor, da tua coroa de espinho. E um cravo do espinho, da coroa de espinho que estava na cabeça de Jesus, no crucifixo, deslocou-se dali e cravou na sua testa. E ali virou uma ferida que nunca sarou e tinha mau odor, né, na casa e tudo. Então, é tanto que ela foi colocada para dormir, morar em um lugarzinho fora do mosteiro, porque as pessoas começaram a se preocupar muito com isso. E ela morreu nesse estado de santidade, o que é bonito, que as pessoas vinham lhe visitar. E uma certa vez ela disse para uma amiga dela: vai lá no canteiro e pega uma flor para mim, uma rosa. Num período de frio que não existe rosas. E essa pessoa que ela estava se falando mal, alguma coisa foi. Quando chegou lá, tinha de fato uma rosa. E ela levou a rosa para entregar para a monja. Então, quer dizer, já foi um milagre. A chamada Rosas Sem Flores. Que, inclusive, esse lugar também, como eu disse, tive a alegria de conhecer, porque estando em Roca Porena, na cidade que ela nasceu, que fui ali para ficar no período de da festa, fiquei 9 dias, então eu vi as pessoas que subiam à noite para ir lá no lugar onde tinha nascido essas rosas. O senhor falou 9 dias, aí eu lembrei, só para encerrar, que a novena, como o próprio nome diz, são 9 dias, 9 semanas ou 9 meses. Normalmente ninguém faz o segundo nem o terceiro, faz a primeiro, né? Primeiro. 9 dias, que é o caso aí, né? Que é o exato, caso. Conversei aqui com o padre Toninho, da paróquia Santa Rita de Cássia, no bairro Estação Experimental. Foi um prazer, padre. Sucesso aí, parabéns aí pelo trabalho. Amém, E que vocês consigam alcançar sucesso nessa programação aí. Nas programações, né? Na religiosa e na outra. Amém. E Muniz, muito obrigado por nos receber. Você que sempre nos ajuda, todos os anos nos recebe. E mais uma vez, muito obrigado. Que Deus possa abençoar tanto você quanto a sua equipe aqui. Amém. Isso bem. Então, só para relembrar, então. A partir de quando começa a programação? Já começou ontem. Começou né? ontem, é. E vai até o dia 21 com as novenas. E dia 22, a grande programação religiosa. Missa e procissão 25, a nossa festa social. social. É. Sucesso. Muito obrigado. Depois do intervalo, eu volto para conversar com a Marina Linhares. Ela está concluindo o curso de contabilidade, mas já é patroa. Ela começou trabalhando como empregada em uma empresa de assessoria financeira, consultoria financeira, e agora já é dona do próprio negócio. Ela montou há alguns anos na Estação Experimental, na mesma rua, no bairro Estação Experimental, a M Consig, que empresta dinheiro para você nas horas mais difíceis. Até já.
Ok, estamos de volta com a última parte do Boa Noite Rio Branco. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Siga-nos nas redes sociais, @orriobranco. Mostre que você é inteligente e gosta de nada bem informado. Leia o portal orriobranco.net, que é o portal oficial da sua TV Rio Branco. Lá você vai encontrar, além das notícias locais, nacionais e internacionais, conteúdos que normalmente você só encontra lá, como, por exemplo, os artigos do Dr. Narciso, a minha coluna, Panorama Político, e outros conteúdos importantes para você se manter bem informado, ok? Eu tenho o prazer de conversar pela primeira vez aqui no programa com a Marina Linhares. Ela é proprietária da M-Consig. É uma empresa que ajuda você nos momentos mais difíceis. Não é isso, Marina? Isso. Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo na paz? Tudo na paz. Vejo que você está sorridente, sorriso estampado no rosto. Está fazendo bons negócios? Graças a Deus. Há quanto tempo a empresa existe? Há 4 anos. Onde funciona a sede? Na Estação Experimental, na Rua Coronel Fontinelli, próximo à Caixa Econômica. Isso. Eu já vi que você é mulher de poucas palavras. Não é? Sim, objetiva. Bem claro e objetivo. Isso. Legal. Enquanto o Márcio não chega aqui para servir água, só lembrando a você, meu amigo e minha amiga, que o senador Sérgio Petecão, querendo se recompor com o seu eleitorado, os liberais conservadores que elegeram ele não foi eleito por eleitores da esquerda, aparece agora na internet, Obrigada. se vangloriando, dizendo que assinou a CPI, que vai apurar a roubalheira lá do INSS. E diz o seguinte, jogando para a galera, vou exigir também do governo um imediato pagamento, né, dos aposentados que foram lesados. Opa, esqueceram de dizer para ele, a Marina daqui a pouco vai ser contadora também, o governo que o senador apoia está quebrado, quebrou o país. Vai tirar da onde 6 bilhões? Os aposentados vão ter que esperar muito tempo. Eu não sei como isso vai terminar. Como está. Não sou pessimista, mas tem tudo para piorar ainda mais. É isso. É um desgoverno total. Sem comentário. Marina, como é que surgiu então essa ideia de você montar essa empresa especializada então em serviços financeiros? Então, eu já trabalhava nesse ramo, né? Já trabalhava nas financeiras, já trabalhei há algum tempo. E aí, depois de um bom tempo trabalhando, eu resolvi trabalhar para mim, né? Eu resolvi empreender. E aí, conheci uma pessoa, que hoje em dia é minha sócia, e aí a gente foi lutar e conseguir o nosso espaço. Você trabalhou quanto tempo como empregada? Trabalhei uns 2 anos. Mas em qual área? Na área de consignado. Consignado. Então você já foi para lá com experiência Sim, acumulada. Sim. E como é que ficou o patrão quando você disse, a partir de hoje eu não trabalho mais na empresa? Rapaz, eles não gostam não, né? Ninguém quer concorrência, Eles se sentem né? traídos, né? Ninguém quer concorrência. Mas de qualquer maneira ele pode depois olhar para trás e dizer, olha, eu ajudei ela, Sim. né, a se inserir no mercado. Sim, sim. Não foi em vão a luta. Sim, e tem espaço para todo mundo. Não necessariamente a gente precisa vender só para os servidores aqui, a gente pode vender a nível Brasil, porque a gente é certificado pelo Bacen, pelo Banco Central, a gente tem uma certificação, então a gente pode vender a nível Brasil. Tá. E nesse endereço você está lá há quanto tempo já? A gente vai fazer 6 meses que a gente está lá. Ali próximo à Caixa Econômica Federal? Isso. Na rua Coronel Fontinelli de Castro? Né? Isso mesmo. É uma das ruas mais importantes da estação, né? Tem a Caixa Econômica ali, acho que tem o IAPEM Tem o também, IAPEM, né? Aí tem a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, Filadélfia. Isso. Tem a Associação de Moradores. Tem o Colégio Tem Natalino. o Colégio Natalino Brito. É a rua, com todo respeito às outras, é a mais importante do bairro. É verdade. Então, um local estratégico também. Sim. Se bem que, para esse tipo de negócio, nem precisa você estar num campo assim de visão. Não. Basta você ter Uma equipe, uma né? equipe, network também para... Sim. Isso você levou, né? Sim, a gente tem o nosso call center, hoje em dia a gente está com 4 pessoas já. A gente começou só eu e minha sócia, 2 mesinhas, e hoje em dia a gente já tem 4 pessoas trabalhando com a gente, 4 colaboradores. Está crescendo a empresa. Graças a Deus. Se estiver precisando de um gerente eficiente, pode contar comigo. Tá bom.
Tá certo. Então a Marina de empregada virou empregadora. Sim, graças a Deus. Quando você tomou essa atitude, como é que foi a família te apoiou ou disse, Sim. olha, vamos devagar? é Não, bem graças a assim? Deus todo mundo me apoiou. Foi bem tranquilo. Porque todo mundo já sabia que eu já tinha, né, experiência na área. Eu já tinha minha carteira de cliente também. Então, foi bem tranquilo. Tá. Antes você era pressionada a cumprir metas, né? Sim. Bater metas, né? Sim. Você pressiona também as pessoas? Não, lá no escritório, Olha, não. tem certeza? Pode chamar meus funcionários aqui. Lá a gente Mas é bem também não tranquilo. pode correr solto, deixar correr solto. Não, mas eles mesmo buscam, porque eles querem ganhar mais. É, porque parte entendeu? do salário deles Exatamente, está condicionado exatamente. Então, é um círculo vicioso. Quanto mais você vende, mais você recebe, mais você quer ganhar. Assim como no comércio, de um modo geral, esse é um trabalho que também tem aqueles períodos no ano em que o movimento é melhor? O faturamento aumenta? Sim. Como é que é? No final do ano, no meio do ano, no geralmente início do ano? início do ano, porque final do ano as pessoas recebem Sim. 13º, então Isso. a economia está bem aquecida, Isso. né? A início do ano vem as férias, vem escola, vem IPVA, vem essas coisas. O cara então, quer se capitalizar de novo. Exatamente. E geralmente em mês de junho e julho também, que é quando tem as férias, eles vão viajar e sempre precisam de um dinheiro emprestado para fazer uma viagem ou alguma coisa assim do tipo. E geralmente essas duas datas são mais aquecidas. Não deixa de ser também um banco, né? Sim. A gente é correspondente dos bancos, né? Agora, como conseguir oferecer uma linha de crédito acessível, já que vocês também dependem de outros parceiros comerciais, financeiros? Então, como a gente é correspondente dos bancos, os bancos eles colocam as tabelas pra gente. Ó, você vai poder vender dentro dessas taxas aqui com comissionamento referente a essas taxas, entendeu? O que sobressai dessas taxas, a gente até consegue ter acesso, só que a gente já não é comissionado. Porque quanto menor a taxa, menos lucro o banco vai ter. Mas eu imagino que vocês, em algumas operações, deixam até de ter o lucro ali, Sim. mas para satisfazer o cliente, Sim. conquistá-lo para a próxima operação. Sim, Tudo com certeza, vale, né? Lógico, É? com certeza. O importante é manter o cliente fiel. Exatamente. Como fazer isso, Liso? A gente tem vários clientes antigos, meus clientes que já vieram comigo de outros lugares, e aí a gente sempre, quando chega um limite ali que já não tem mais, a gente sempre procura, na verdade, entender como está a situação financeira do cliente. Porque o nosso intuito não é encher o cliente de empréstimo para virar uma bola de neve e ele não conseguir mais contratar com a gente. Nosso intuito é reorganizar as finanças de uma forma que ele consiga ter crédito na praça e que ele consiga resolver, solucionar os seus problemas. Historicamente, aqui em Rio Branco, por exemplo, sempre teve isso. Né? Só que acho que até final dos anos 80 era de maneira informal. A gente sabia que existia, mas ninguém via, só quem tinha acesso ali. Sim. Depois apareceram as duas financeiras aí, mas a partir de 2000 para cá, esse mercado se expandiu. Sim. Né? Eu acho legal essa concorrência, né? Cada um escolhe o que é melhor, Sim. onde ele confia mais, Sim. enfim. E depois o pessoal mirou nos servidores públicos, Sim. né? Federais, estaduais, municipais, Sim. o chamado consignado, que é o seu Sim. forte. Depois foram para os aposentados e pensionistas, não é isso? Certo. E agora foram para o pessoal da iniciativa privada. Isso, LT. Está surtindo efeito também essa nova modalidade? Sim, está surtindo efeito, só que não são todos que conseguem contratar. O Banco Central, ele colocou algumas normas dentro E disso nem o daí. limite, nem o valor que eles sonham. Nem o valor que eles sonham. É bem reduzido, a taxa de juros é reduzida, porém o prazo é reduzido e os valores também são reduzidos. Agora, vocês conseguem oferecer as mesmas taxas para esse pessoal da iniciativa privada em relação ao serviço público? Não, as taxas são Um pouquinho mais. diferenciadas. Até porque a segurança não é a mesma. Exatamente. Tem um risco. É porque essas taxas, elas são designadas pelo Banco Central, né? Quando o presidente vai lá e sanciona a lei que autoriza, vai para o Banco Central e eles vão designar quais são as normas, quais são as taxas, quais são os prazos. E aí eles repassam para os bancos e os bancos repassam para a gente.
Então, assim, hoje em dia, a mesma taxa que a gente consegue praticar como correspondente vai ser a mesma taxa que vai estar lá no sistema do aplicativo, da carteira, para o cliente contratar. As taxas são as mesmas, são fixas. Eu conversei com algumas pessoas que operam no mesmo ramo seu e elas falaram que às vezes, muitas vezes, atuam também de forma voluntária, sem cobrar nada, como uma espécie de consultor, de assessor jurídico. Isso. Conscientizar a pessoa que só vale a pena você ter acesso a um determinado valor se for para fugir de um juro mais alto, para comprar um bem que vai, a partir dali, lhe dar possibilidade de um ganho a mais. Se for só para comprar coisas supérfluas, é melhor não entrar, porque depois a conta chega, né? Sim. A gente sempre fala isso lá no escritório. Você faz isso também? Sim. A gente sempre fala para as pessoas para investir se for para fazer um investimento, né? Você vai comprar uma casa, você não quer entrar no financiamento, né? Você vai montar um negócio, alguma coisa que vai te dar um retorno para pagar aquilo dali. Agora, se você for contratar um empréstimo para pagar a dívida, no mês que vem vai chegar as outras dívidas e mais o empréstimo. Entendeu? É a chamada bola de neve. Exatamente. Então, a gente sempre tenta conscientizar o cliente disso. Mas, lógico que a gente está ali para atender a necessidade dele. Se ele disser, não, eu não estou interessado, eu preciso disso, a gente está lá para fazer o nosso trabalho. Mas a gente sempre tenta conscientizar dessa questão do investimento. Nós estamos diante de um cenário muito complicado. Nós temos um governo gastador no plano federal que acha que pode reduzir taxas de juros por decreto. Não é bem assim, esqueci de falar isso para o presidente. O que acontece? O Banco Central continua subindo a taxa Selic, que é a taxa referencial de juros. Sim. Se você perguntar ao pessoal na esquina o que é Selic, ninguém vai saber, mas todo mundo é vítima da taxa Selic. Lá, Sim. criado no governo militar, né? Sistema de liquidação e custódia do Banco Sim. Central. Que, diferentemente de outros países, aqui a taxa Selic é uma coisa e a taxa de juros, de fato, é outra. Tenta compreender melhor, fazer com que o pessoal que está em casa compreenda melhor, Marina, você que é uma futura contadora. Mas, então, a taxa Selic, ela está também interligada na taxa de consignado. Ou seja, um exemplo, ela está... 14,25 agora? Isso, 14,25. Acho que é a maior dos últimos 20 anos. Isso. No momento, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, vamos falar nos bancos que as pessoas mais conhecem, não estão operando com nenhum tipo de refinanciamento. Por quê? Porque os contratos estavam com a taxa de 1,60 e hoje a taxa está praticada 1,90. Como que faz não o é um refinanciamento? negócio. Não tem como refinanciar contrato. Então, assim, hoje em dia, para servidor público, a gente está trabalhando com um contrato novo, que aí tem imagem, a gente consegue operar. A não ser naqueles que, não, vou fazer só para sair da inadimplência. Que adianta? Você vai se estrepar mais ainda. Só que nesse caso a gente não consegue nem atender, porque como a taxa está muito alta, não libera troco. Tu vai refinanciar. Isso é automático, né? Isso, tu vai refinanciar, mas tu não vai ter direito a nenhum retorno, porque tu não está reduzindo a taxa. A gente só consegue te liberar um troco, um retorno, quando tu reduz a taxa que está atual do teu contrato. E o pior é que eu vi uma entrevista do presidente do Banco Central, ele disse que a tendência é continuar aumentando, Sim. pelo menos até o início do segundo semestre. Exatamente. Não é um bom negócio isso para vocês, né? Não. Porque é um prenúncio de coisas ruins, né? Mas Sim. como fugir da crise, Marina? Então, a gente está optando pelas fintechs que estão tendo agora, Sim. né? A gente está trabalhando com a questão do crédito do trabalhador, que está bem... Sim. Agora a gente teve um bloqueio no INSS, então o INSS está paralisado, porque eles bloquearam por 60 dias aí. Então, a gente está tendo que se reinventar. Hoje a gente está trabalhando com consórcio também, começamos a trabalhar com consórcio para aqueles clientes que não têm acesso a financiamento. Sim. A gente está propondo consórcio. Então, a gente está se reinventando e cada vez buscando formas de estar firme aí no mercado. Os brasileiros são criativos, sempre dão um jeitinho, né? Sim, com certeza. Legal. Você voltará aqui em breve, ok? Se Deus quiser. Está terminando o curso quando? Eu termino daqui a um ano. Daqui a um ano. Ainda bem que você está se formando na área que você já atua, né? Sim. Vai Eu ajudar gosto. ainda mais, né? Eu gosto dessa área. Foi um prazer conversar contigo. Obrigada, Querendo viu? acrescentar algo, fica à vontade. Não, tá ótimo. Obrigada pela oportunidade. Sucesso, tá bom? Você também. E parabéns por deixar de ser empregado para ser empregadora. Obrigada. Você fugiu à regra da maioria dos latinos americanos, É. que só pensam em trabalhar de forma na CLT. CLT. É. Você foi para pessoa Fui pra jurídica. luta, exatamente. É outra letrinha, duas letrinhas. Amor. E assim a gente chega ao final do programa de hoje. Volta amanhã, se Deus quiser, com mais boas entrevistas,
Boa noite, bons sonhos e até amanhã, se Deus quiser.